Olá, eu sou a Daniela Marques, psicóloga clínica, especialista em psicologia hospitalar e especialista em Libras também. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória até a data de hoje, relatando um pouquinho da minha formação, das minhas experiências, primeiras experiências na área da psicologia. Tudo começou no ensino médio. Eu fiz no ensino médio o curso de magistério e dentro da grade curricular eu tive aula de psicologia com o professor Guilherme. E foi uma aula encantadora, né? Foram 2 anos de psicologia, onde eu aprendi sobre Freud, sobre outras abordagens e, para ser bem sincera, era uma das únicas aulas que eu ficava acordada prestando bastante atenção. E o despertar para a psicologia começou aí. Eu pensei, fiquei muito em dúvida entre a pedagogia e a psicologia como formação, na faculdade, na graduação, mas o professor Guilherme foi quem me despertou o olhar para a psicologia. Terminei o ensino médio, o magistério, continuei atuando, eu já atuava na área da pedagogia, sempre lecionei para educação infantil e ensino fundamental 1, e fui atrás da graduação, então fui para a psicologia. Eu comecei estudando a psicologia no horário à tarde, então é um horário bem, não muito disputado e bem diferente para estudo. Então ia para a faculdade, foram 5 anos e a psicologia começou a despertar outras áreas relacionadas à própria graduação, que dentro da graduação a gente tem contato com a área organizacional, institucional, hospitalar, enfim. Uma gama aí de áreas dentro da própria psicologia. E foram 5 anos bastante gratificantes, aconteceram muitas coisas, eu sempre fui uma boa aluna, então no último ano, na faculdade onde eu cursei, nós tivemos a opção, nós tínhamos que escolher entre 3 áreas, e eu escolhi no último ano como formação, para até relatar o meu artigo, era psicologia infantil, psicologia hospitalar e a outra era psicodrama. E dentro dessas 3 áreas eu me identifiquei muito com a psicologia hospitalar, que por incrível que pareça era uma das áreas lá no começo da minha formação que eu descartava. Falava, não, imagina, nunca vou entrar em psicologia hospitalar, nunca vou trabalhar no hospital. E foi a que eu me encantei no último ano de formação. Fui para estágio. No último ano eu fui para o estágio numa clínica geriátrica, no hospital geriátrico, fiquei 1 ano lá e aí me formei com a psicologia hospitalar na cabeça, falei o que eu vou fazer, onde que eu vou atuar, onde eu posso procurar alguma coisa além da psicologia da graduação para eu me especializar, e nisso paralelamente eu continuava lecionando para educação infantil e já tinham se passado 10 anos de trabalho na pedagogia. E aí eu falei, não, agora chega, agora eu quero a psicologia mesmo. E eu fui atrás, convidada por um professor da faculdade, o professor Fábio, que dava aula num hospital, numa pós-graduação, e aí ele me chamou, Daniela, vamos lá, vamos fazer a pós, vai conhecer essa área, enfim. Aí passou 1 ano depois da formação, eu resolvi ir para a pós-graduação. E fui para pós-graduação em psicologia hospitalar sem saber nada de hospital, nada, não tinha ideia. Só a parte teórica, que a gente acaba aprendendo na faculdade, mas a prática em si do hospital, da emergência, da parte cardiológica, da parte renal, da parte crônica, eu não conhecia nada. E aí eu fui para especialização em psicologia hospitalar e fiquei novamente encantada com o que eu estava vendo. Eu me achei ali, era muito do se encontrar. A questão de pensar rápido, de tomar decisão rápida, de conversar com o familiar, de conversar com a equipe, era isso que eu queria. E aí eu decidi abandonar a pedagogia, a questão do dar aula.
E abandonei mesmo, né? Pedi as contas e falei, é isso que eu quero. Tudo isso por quê? Dentro da psicologia hospitalar, foram 2 anos de pós-graduação, e no segundo ano apareceram os estágios da psicologia hospitalar, como qualquer pós-graduação, e era dentro do hospital. Então eu já estava muito familiarizada com aquele ambiente, eu gostava muito de atuar na UTI, na unidade coronariana e na emergência no PS. E aí uma amiga me chamou, né, a Patrícia, falou, olha, eu estou fazendo estágio ali na hemodiálise. Você sabe como que é? Você quer ir comigo? Eu estou precisando de alguém porque eu estou fazendo dinâmica de grupo, não dá para fazer sozinha, enfim. Falei, vamos lá, né? É isso que eu quero. E eu fui com ela conhecer o setor de hemodiálise do hospital. E eu não sabia nada, não sabia o que é paciente renal, não sabia o que era diálise, qual era o processo, o que era um paciente crônico. Porém, eu fui para auxiliá-la nas dinâmicas de grupo que ela estava, né, realizando ali o TCC e precisava de uma outra psicóloga formada ali para ajudar. Nisso, a Patrícia terminou o TCC e eu continuei, né? Terminou o TCC, enfim, defendeu lá o TCC dentro do hospital. E eu tinha mais alguns meses de psicologia hospitalar, de especialização, e aí pensar no meu TCC também. E como eu já estava lá dentro da hemodiálise, eu falei assim, vou fazer aqui também. Escolhi um paciente, eu sempre gostei muito de trabalhar com arte, até porque eu acredito que essa veia da pedagogia, né, do brincar, do desenhar com a educação infantil tá em mim. E aí eu levei isso para o hospital, né, para a clínica de hemodiálise, e o meu TCC em psicologia hospitalar, na especialização, foi arte e terapia, né, os artistas na hemodiálise. E através da terapia, com a arte, utilizando a arte, eu comecei a descobrir outras coisas do paciente renal crônico. Foi um estudo de caso específico, isso foi em 2004, 2005, que eu comecei a desenvolver e finalizei aí a minha pós-graduação. Quando eu finalizei a pós-graduação, 2005, isso foi em julho de 2005, mais ou menos, eu já estava lá dentro da hemodiálise conhecendo toda a equipe médica, a equipe de enfermagem, a parte administrativa, e realmente tinha abandonado a pedagogia, né? Tinha alguns horários que eu dava aula ainda, e aí eu fui convidada pelo, né, diretor clínico da clínica de hemodiálise para trabalhar. Na época tinha a RDC 154, que é uma lei que regulamenta a atuação da equipe multiprofissional dentro da diálise, e eles precisavam urgentemente de um psicólogo. E eu estava lá. E fui convidada pelo diretor clínico para começar a atuar e trabalhar efetivamente em 5 clínicas que ele tinha junto com os sócios. E aí eu abandonei realmente a pedagogia e assumi, entrei de cara, né, com o paciente renal nas clínicas de hemodiálise, onde eu atuo até hoje. Mas são experiências, né, muito gratificantes e muito particulares. Passado todos esses anos, né, eu acredito que eu tenho um pouco de bagagem relacionada ao paciente renal, sei falar de olho fechado, de costas do paciente, de transtornos, da dinâmica familiar, é o que eu gosto muito de trabalhar. Diminuir um pouquinho a carga horária, né? Diminuir as clínicas de atuação, porque aí apareceram outras demandas, outros olhares, outras expectativas dentro do trabalho da psicologia. Porém, falando do paciente renal, ele me abriu muitas portas. Primeiro, conhecer esse mundo do paciente crônico, que é fantástico, é particular, singular, e onde a psicologia tem um caminho muito grande de atuação. Segundo, foi entender o que tem por trás desse paciente, né, questão de transplante, outras clínicas, equipe multiprofissional, reuniões, realmente a função do psicólogo dentro e junto com o paciente renal. Bom, os caminhos continuaram, eu continuei atuando, e aí assim, sempre, né, paralelamente eu estava no consultório. Então, voltando um pouco, quando eu me formei da psicologia, né,
Recebi lá o diploma, o certificado. Isso foi em dezembro, no mês de dezembro. Eu lembro que teve a festa, a formatura, enfim. E aí eu tinha afinidade com algumas pessoas da sala, né? Que a gente sempre tem um vínculo maior. E aí surgiu um assunto assim, lá na graduação. Gente, eu quero abrir um consultório. Aí eu falei, abrir um consultório? E só escutei. E aí eu falei, não, eu acho que eu vou também, vou abrir um consultório. E aí eu me juntei com mais 2 amigas e começamos a ver casa para alugar. Mas assim, sem a ideia do que tinha por vir dentro da psicologia num consultório particular. E com essas amigas eu estou até hoje, né? Já se passaram praticamente 16 anos de formação. Nós alugamos a primeira casa, nós ficamos 10 anos na primeira casa juntas, atuando, e assim, não foi fácil, né? Eu vou contar depois um pouquinho da experiência do primeiro ano de formação, então espero o próximo vídeo, que esse é o tema. Não foi fácil, mas estamos juntas, né? Na verdade, nós procuramos uma casa em 3 psicólogas, atualmente nós somos 2, né? Uma percorreu por outros caminhos, mas a gente mantém o contato e agregamos outras pessoas dentro do nosso consultório. Então eu tenho uma equipe multiprofissional que atua junto comigo dentro do meu consultório particular. Isso é muito legal, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo para você entender como que é essa dinâmica de atendimento depois da formação. Então voltando lá para a questão da graduação, da especialização, eu comecei com paciente renal, né, e estou até hoje com paciente renal, porém, né, muito tempo a gente também quer procurar outras coisas, a gente vai descobrindo, vai entrando em contato com outras pessoas, e aí eu resolvi, nesse caminho todo, ir atrás de um curso de Libras. E assim, nada específico com a psicologia, até porque antigamente Libras não era um assunto muito falado, não era uma formação muito procurada. Porém, eu tinha dentro de mim que eu queria fazer alguma coisa diferente, dentro da psicologia ou não, procurar um curso diferente. E aí eu fui atrás do curso de Libras. E fiz um ano e meio de curso de Libras, adorei, mas não conseguia ainda encaixar a Libras dentro do que eu estava vivendo, que era o hospital. Se passaram 2 anos e meio, 3 anos, e aí eu falei, não, eu quero fazer outra pós-graduação e agora vai ser em Libras. E entrei numa pós-graduação em Libras sem saber nada. Nada. Só com o básico lá de trás, que não é nada. Se você não tem o contato, se você não tem a fluência, não é nada. E fui para essa pós-graduação com a cara e coragem, e muita coragem. A pós-graduação durou 2 anos e eu me descobri psicóloga bilíngue lá na especialização de psicologia eu me descobri psicóloga bilíngue lá na especialização em Libras. Por quê? Com contato com o outro, né, com outras pessoas muito mais experientes na língua de sinais, com professores surdos, eles começaram a falar, Daniela, você é psicóloga, o surdo, é muito difícil achar um psicólogo bilíngue que atenda o surdo. E aí isso começou a me despertar uma curiosidade, aquela formiguinha de aprender e atender a comunidade surda. E foi aí que começou, né? Eu acredito que toda a trajetória da psicóloga bilíngue. E eu fui convidada dentro da pós-graduação para atuar numa associação de surdos, onde também trabalho até hoje, atendendo primeiro os filhos de surdos, que são os CODAs, que são os filhos ouvintes de pais surdos, e o projeto ampliou para a comunidade surda em geral da região. E neste momento, uma referência da psicologia bilíngue aqui na Zona Norte, e isso é muito legal ter conquistado, porque a trajetória é muito bacana e muito gratificante. Depois disso, atualmente, a gente não pode parar de estudar. O psicólogo nunca para de estudar e, na verdade, eu acredito que nenhum profissional deve parar de estudar. Porque tem abordagens diferentes, tem situações diferentes, transtornos que se ampliam e se especificam mais. Então, tem transtornos que a gente conhecia com nome, e aí, de acordo com os estudos...
espaço o especifica? Então, como qualquer outro profissional, a gente não pode nunca parar de estudar. Por quê? Estudos vão sendo realizados minutos e minutos em todas as áreas. Psicologia, engenharia, arquitetura. E se você quer ser um bom profissional, você tem que ir atrás das novidades, das atualizações. Principalmente se reinventar. Atendimento online, atendimento presencial, enfim, atendimento nas instituições, organizações, entrevistas, treinamento. Então, escolher uma área de atuação faz com que você procure atualizações e estudos da sua área. E aí, descobrindo a psicologia bilíngue junto com a psicologia hospitalar, eu acredito que eu sou uma mulher completa no que eu gosto de fazer. E principalmente a atuação clínica, que traz um repertório de dados, de estudos pessoais que é vasto. Não é qualquer profissão que traz isso pra gente. Então a psicologia tem essa particularidade de trazer muitas experiências e muitas discussões muito bacanas sobre a mente humana. Então acho que é isso, um pouquinho da minha história, né? E eu quero contar muito mais, servir às vezes de exemplo para vocês, quem está estudando, que está olhando, que está vendo o que ela vai falar, o que aconteceu depois da formação. Acredito que tem muitas experiências para a gente compartilhar e eu quero compartilhar isso com você. Então contei um pouquinho da minha história até a data de hoje. Então eu sou psicóloga clínica, bilíngue, especialista em psicologia hospitalar, especialista em Libras. E ainda estou estudando psicopedagogia agora para complementar todo o meu olhar para criança e adulto com algumas dificuldades de aprendizagem. Tá bom? Espero você no próximo vídeo para contar um pouquinho mais da minha formação clínica.